oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar para nós cultuarmos, rendermos graças e lhe darmos adoração nessa tarde. Agradeço também por todas as pessoas que nos acompanham através da internet. Visita cada uma dessas pessoas que aqui estão e as que também nos acompanham pela internet, suas famílias. Salva, liberta, transforma, cura se houver alguma enfermidade. Muda a história dessas pessoas. Há muitos padecendo necessidades, alguns atormentados por doenças, espíritos malignos. Mas eu peço que o Senhor entre com providência nessa tarde, de acordo com a necessidade de cada uma dessas pessoas. Entra na casa delas nessa hora, livrando elas de todo mal, de toda perturbação, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia, da peste que anda na escuridão. Deus, dá livramento, escape e refrigério para cada uma dessas pessoas. Quem tiver, meu Deus, uma necessidade em extremo, que não tem condições de realizar, mas precisa do impossível, do agir do Senhor, fazendo este impossível se tornar possível. Age na vida dessas pessoas, meu Pai querido, pois Tu és misericordioso, piedoso e misericordioso é o Senhor. Por isso, meu Pai, nesta tarde nos reunimos pedindo ao Senhor também que olhe para nós com misericórdia, perdoa os nossos pecados, nossos erros, falhas e faltas. Olha para nós, meu Deus, e nos lava e nos purifica com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos transforma para sermos conforme agrada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a melhorar os nossos caminhos, a mudar a nossa mentalidade para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus e Pai. Ajuda-nos também a viver o caminho da santidade, pois, ó Espírito de Deus, Tu és santo. Ajuda-nos a viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos porque o Senhor tem nos instruído e tem dito para nós, através da palavra santa do Senhor, que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor, e temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos. Participa aqui conosco deste estudo, abrindo o nosso entendimento, nos esclarecendo aquilo que porventura possa se tornar algo difícil de compreender ou incompreensível. Ajuda a fazer com que a compreensão seja possível para cada um de nós. E assim, meu Deus, adquirimos a alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma, que é a palavra do Senhor. Assim nós lhe pedimos nesta tarde e graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Da Harpa Cristã, de número 243.
no peito, com fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos moribundos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvado seja Deus. Este hino, eu quero até mencionar aqui sobre ele, como o título dele é Nós Abrimos Este Culto. É muito importante que quando nós vamos cantar ele seja o primeiro na abertura do culto. Existem muitas pessoas que no meio do culto ou quase no final ganham uma oportunidade e vai cantar Nós Abrimos Este Culto. Não, o culto já está acabando. Então, por isso que quando vai ser entoado esse hino, nós cantamos ele sempre no início e sempre sendo o primeiro. Tá certo? A gente nunca canta ele depois que o culto já foi aberto. Ele é um hino para a abertura de culto. Vamos cantar o hino 205 da harpa cristã. Hino 205, graça. A graça de Deus revelada, Cristo Jesus meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Gozo meu choro trouxe, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar. Vai, continua. A ponte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça,
Deus hoje prova, porque vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça é um favor imerecido. É quando Deus nos faz um favor de nos salvar sem nós merecermos. Então, Deus, através de sua graça, de seu favor, nos concede a salvação através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. Vamos louvar a Deus ainda, cantando ainda a harpa cristã de número 116. Pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou do seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto, hoje eu canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu andava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz, persegui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Louvado seja Deus. Então temos liberdade em Cristo Jesus. Pela graça de Jesus, pelo favor dele morrer na cruz por nós, então nós temos a liberdade. Por isso estamos livres do pecado. Andar na senda de horror é quando nós vivemos a nossa vida longe de Deus. Uma completa escuridão, porque Deus é a luz. Então quando
nós estamos na presença de Deus, a luz do Senhor resplandece em nossas vidas. Louvado seja Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Hoje nós estudaremos Apocalipse no capítulo de número 8. Na semana passada foi o capítulo 7 e hoje será o capítulo de número 8. Hoje no nosso estudo nós vamos falar das trombetas. Vamos só relembrar aqui quantas taças são? 7. Quantas trombetas são? 7. E quantos selos são? 7. Já estudamos 7 selos. Está faltando a gente estudar 7 trombetas e os 7 taças, não é isso? Nós não vamos estudar no capítulo 8 as 7 trombetas. Nós vamos estudar hoje 4. Semana que vem nós vamos estudar a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, tá certo? Então hoje nós vamos estudar quantas trombetas? 4. Vamos lá. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. E havendo aberto o 7º selo, fez-se, capítulo 8, versículo 1, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, onde coloca-se incenso. E foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, os 3 anjos que hão de ainda tocar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, agradeço por esta leitura a qual fizemos neste momento. Eu peço que o Senhor venha nos esclarecer aqui nesta tarde, nesta hora, a respeito deste estudo que faremos dessas 4 trombetas. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração como boa terra para receber a preciosa palavra do Senhor, que é a boa semente. Prepara os nossos ouvidos, porque eles são o caminho pelo qual a Tua palavra irá percorrer até chegar ao nosso coração. Tua palavra diz
Que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, ajuda-nos. Porque muitas vezes absorvemos o conhecimento, mas depois o esquecemos. Colocamos tudo a perder. Mas ajuda-nos a esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Abençoa aquele que nos acompanha também. Ajuda estas pessoas, ilumina, abre o entendimento delas. Não deixe, meu Deus, como muitas pessoas que têm se desarraigado do meio do Teu povo, virado pessoas que acabam dizendo que são crentes, mas que não frequentam lugar nenhum e acham que serão salvos por isso, quando na verdade a Tua palavra diz que somos membros em particular, mas unidos um corpo. E se alguém estiver desunido, não forma o corpo. E o Senhor não vem buscar membros, o Senhor vem buscar o corpo com os membros. Então é a união dos membros em ação para formar o corpo. Se alguém estiver mutilado fora do corpo, este alguém é um desigrejado, este alguém não será salvo. Porque semeia a contenda e a separação, quando na verdade devemos estar unidos no único propósito, em Te adorar na beleza da Tua santidade, buscar a Tua face, através da fé para Lhe agradar, e recebemos o fim da fé, que é a salvação das nossas almas. Ajuda este povo, meu Deus, a compreender e a se distanciar destes caminhos malignos que o adversário tem colocado para essas pessoas, para que elas tenham um entendimento aberto e se voltem para Ti, porque tem muitos que questionam Tua palavra em vez de obedecer, e isto é produção do adversário das nossas almas, isso é coisa de Satanás, porque o Senhor não veio para dividir a igreja, mas para unir a igreja num único propósito, uni-la em Ti. Por isso, meu Deus, ajuda este povo a se voltar para o Senhor e a se libertar destas amarras e destas palavras contrárias do nosso adversário. Assim nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, quantas trombetas nós vamos estudar hoje? 4 trombetas. Mas o total de trombetas são quantas? 7. O que vocês podem observar aqui no nosso estudo, que estamos fazendo, do qual está escrito na Bíblia Sagrada, é que a cada toque de trombeta, a cada abertura de selo ou a cada taça derramada, sempre tem um acontecimento. E vocês observam que para cada taça, para cada trombeta ou para cada selo, tem um anjo, não é isso? 7 trombetas, quantos anjos? 7 anjos, não é isso? Cada selo aberto aparecia um anjo para cada selo, não é isso? E nós vimos que os 4 primeiros selos vinham 4 seres espirituais dos cavalos, não é isso? Então, 7 selos, os 4 primeiros selos, desvendando os cavalos do Apocalipse, que são a representação de acontecimentos rápidos, não é isso? Que o cavalo ele representa força e velocidade. Então são acontecimentos rápidos e fortes, estrondosos, que vão acontecer sobre o planeta Terra. Vocês podem observar aí, hoje no estudo nós não vamos ter uma demora, porque o capítulo de hoje ele é pequeno. É muito importante o quê? Eu fiz um plano, quando eu comecei o estudo com vocês, de que antes, até dezembro, mas na verdade era até o mês de outubro, eu ia terminar o Apocalipse. Mas devido aos problemas do trabalho, né? Eu só estava vendo uma vez por semana, atrasou. Mas eu estou fazendo um capítulo por aula para a gente até dezembro encerrar o Apocalipse. Sabe-se lá se Jesus buscar a gente até dezembro, né? Você já aprendeu o Apocalipse, não é verdade? Senão não consegui terminar. Mas eu ainda que eu não consegui terminar, não vou ser o único, não. Vai ter muita gente que não conseguir terminar também, né? Mas é bom a gente aprender a palavra do Senhor, porque quando a gente aprende a palavra do Senhor, e o adversário ele vem, ele não tem como nos enganar, não é verdade? É o
pergunto para vocês, o diabo tem poder ou não tem? Tem. E o diabo foi manifestar poder para brigar com Jesus, sim ou não? Para brigar? Não, ele foi discutir o quê? A palavra. Ele foi disputar força com Jesus, ele foi querer disputar na palavra. Mas quem é que ganha de Deus, gente? Ninguém, porque ele é a palavra da boca dele, né? Isso está escrito. Né? Então, ontem nós tivemos ali um culto proveitoso, né? A respeito da palavra do Senhor, daquilo que ele tem falado, do que ele tem feito. E isso é importante para todos nós, que através do ensinamento, muitas portas são abertas, muitas oportunidades, meios de nos libertarmos dos males e também muitas bênçãos acontecem porque fechamos as brechas com o adversário. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Nós vamos sempre, como fazemos, lemos o versículo e depois vou comentar a explicação daquele versículo. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, diz assim: havendo aberto o sétimo selo, ou seja, o capítulo 7 encerra com o sétimo selo, não é isso? Então, quando o sétimo selo foi aberto, aconteceu algo que aprendemos na aula passada, não foi? Lembra? Estava não? Lembra não? Então vamos lá. O cordeiro, vamos lá. Quando o sétimo selo foi aberto, e está aqui da visão dos mártires, né? Na glória, nós vemos que a abertura dos 6 primeiros selos está no capítulo 6, né? Do cavalo, ali do 4, né? Depois, os fiéis, os salvos, nós vimos ali, aí tinha a visão dos mártires, ou seja, daqueles que morreram pela sua fé, não é isso? Nós vimos que durante essa tribulação, esse tempo de angústia, né, essas pessoas estavam ali diante do Senhor, e quando foi aberto o sétimo selo, porque o capítulo 6 são 6 selos, o sétimo selo ele apresenta aqui no capítulo 8, né? E aí diz assim, que quando esse selo foi aberto, ficou um silêncio no céu. Por quanto tempo? Meia hora. João colocou um tempo lá em cima, ele fez uma contagem. Eu estou aqui aguardando, ninguém fala nada. Ele colocou um espaço de meia hora. Mas é meia hora no nosso tempo, tá, gente? Porque lá em cima o tempo não conta igual aqui embaixo, não. Um dia lá em cima vale quanto tempo aqui embaixo? Você sabe quanto tempo vale aqui embaixo um dia lá em cima? Vamos ler? Abre aí na carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, onde fala da parousia, né? Que no caso seria o regresso, a volta de Cristo, que é o que nós aguardamos, né? O arrebatamento. Capítulo 3, versículo de número 7. Lê para nós, por favor. 7 e 8. Segundo de Pedro, né? Segunda de Pedro 3, versículos 7 e 8. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, permitido para o Senhor essa Então, um dia para Deus lá em cima é quanto tempo aqui embaixo? Ai, meu Deus. Um dia para nós. Um dia para nós, né? Não, um dia para Deus. Um dia para ele é 1000 anos lá embaixo. 1000 anos para nós. Então, quanto tempo passou desde que Cristo veio à Terra? 2 dias e um pouquinho. Vocês estão entendendo como é que no céu não tem essa contagem? O relógio que existe lá, ele é um relógio que mostra, conforme o tempo passa, mostra acontecimentos. No ano tal tem tais acontecimentos, no outro ano tem tais acontecimentos. E cada vez que o relógio vai se aproximando do número 12, que é o fechamento da 12ª hora que está em Mateus, né? Quando o Senhor fala das horas de trabalho, é o fechamento do tempo do dia. Esse fechamento do tempo do dia 12 também vale para 12 horas de noite. Aí o Senhor Jesus contou a parábola das virgens. E ele disse que quase à meia-noite, não é isso?
Alguém gritou, aí vem o esposo. Então o que acontece? O relógio já está quase encostando no 12. Tanto do dia das horas do trabalhador, quanto da noite, da meia-noite, da hora da vinda de Cristo. Então, próximo está o tempo de Cristo vir. Aí vem o esposo. A igreja tem que anunciar que Cristo está vindo. Ele é o noivo, que simbolicamente mostra o casamento, que é a união daqueles que creem e o adoram, juntamente com aquele que deu a vida por eles. Então essa é a união do casamento simbólico. E o que nós precisamos fazer? Anunciar para as pessoas. Mas continua, tem um próximo versículo do porquê precisamos anunciar enquanto temos tempo. Vai, do 3 aí, capítulo 3, versículo agora de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como o outro, né? Agora o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus não quer que alguns não se percam, mas Ele quer que todos venham a se arrepender. Então a vontade de Deus é que alguém deixe de ser salvo? Não, Ele quer que todos sejam salvos. Por Deus, todo mundo era salvo, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez. Mas o problema é que a salvação não depende só de Deus, depende também de nós. Só que tem um grupo aí que fica pregando, né, que é o grupo do povo aí que não acredita na livre escolha, mas eles acreditam que tudo foi estipulado já por Deus, que Deus escolheu quem vai ser salvo, que isso é uma história, uma fantasia, que não é isso que a Bíblia conta. A própria Bíblia conta para nós. Vinde pelo mundo e pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado será, e quem não crer será. Então não parte de Deus, parte de quem crê. É quem crê que será salvo. E quem não crer será condenado. Isso aí não é problema de Deus. Ah, Deus não quis me salvar. Não, não é assim. É eu que não quis obedecer para ser salvo. Porque a regra é uma só, a Bíblia é uma só, e o caminho é um só, Jesus. Não tem outro caminho. Tem gente querendo tomar atalhos, mas não adianta tomar atalho. Jesus é o único. E se não for por meio dele, ninguém chegará até Deus, o Pai. Então vamos lá. Vamos aqui na nossa apostila. O sétimo selo, que quando ele é aberto, acontece um silêncio. Capítulo 8, versículo 1. Quando o sétimo selo foi aberto, fez um silêncio no céu quase por meia hora, isto é, por um breve período. Aparentemente, esse era o silêncio da apreensão, a calma súbita antes da tempestade. O comentarista McDowell, ele sugere: as multidões do céu são paralisadas e ficam mudas, ou seja, sem falar, enquanto olham extasiadas para o Cordeiro, enquanto ele move a sua mão para quebrar o último selo do rolo que ele havia tomado da destra de Deus. Richardson, que é outro comentarista, chama esse momento de um silêncio de suspense e tremor, uma pausa dramática, um silêncio de reverência, expectativa e oração. O comentarista Charles é um pouco mais específico. Ele diz: os louvores das ordens mais elevadas dos anjos do céu são silenciados para que as orações de todos os santos sofredores na terra possam ser ouvidas diante do trono. Suas necessidades são de maior importância para Deus do que toda a salmodia do céu. Por que isso aqui é importante? Vamos para Apocalipse, que eu quero mostrar algo para vocês. Apocalipse, lá no capítulo de número 5, versículo 8, já estudamos. Aqui no capítulo 8 repete algo que foi desvendado no sétimo selo. No capítulo 5, que é onde nós vimos que o Cordeiro pega o livro selado com 7 selos da mão de quem? De Deus Pai, certo? Nós vimos esta parte do comentário, nessa explicação dentro do próprio versículo bíblico. Aqui no capítulo 5, versículo 8, mostra o que nós estamos estudando hoje no capítulo 8. Lê, por favor, o versículo 8 para vocês verem. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões passaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora vamos para o capítulo 8 para vocês verem. Lá, o Cordeiro toma o livro selado
salvas, como se fossem bacias de prata, de prata mesmo, ali para colocar algo, e ali dentro tinha incenso, que eram as orações, né, dos santos, ou seja, do povo de Deus. Agora olha no capítulo 8, o que nós vamos estudar, versículo de número 3. O que está escrito? 8:3. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para o fogo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então você observa que hoje nós estamos no estudo a respeito das orações. E quando o sétimo selo é aberto, as orações do povo de Deus, elas ganham espaço no céu. Esse espaço que elas ganham no céu é para que o silêncio, para se ouvir o que está sendo falado. Então, quando nós estamos orando a Deus, o que acontece? Existe um tempo em que Deus escuta. Só que aqui nós estamos falando de um período futuro de grande tribulação. Então, aqueles que vierem a orar a Deus, o Pai, neste tempo de grande tribulação, suas orações serão ouvidas. E aí João disse que enquanto ele toma e quebra o sétimo selo, um silêncio descomunal acontece no céu, anjos todos calados, para ouvir as orações que são feitas. Vamos ver aqui capítulo 8, versículo 2. Leia, por favor, para vermos o comentário. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 trombetas. Muito bem, vamos para a apostila agora. Parte C, as 7 trombetas, capítulo 8, versículo 2 até o capítulo 11, versículo 29. A abertura do sétimo selo revela 7 anjos com 7 trombetas, versículo 2. Assim, o sétimo selo torna-se as 7 trombetas. Não é isso? O sétimo selo é aberto para 7 anjos começarem a tocar o quê? As trombetas. Então, vocês veem que após um acontecimento de sétuplo, acontece outro acontecimento de mais 7. Então, são acontecimentos que esperam finalizar um para iniciar outro. Assim, o sétimo selo torna-se as 7 trombetas. A segunda série emerge da primeira, ou seja, as trombetas vêm logo após os selos. A proeminência do número 7 no livro de Apocalipse é ressaltada aqui, como em outros textos. Os anjos são descritos como os 7 anjos que estavam diante de Deus. Então preste bem atenção aqui, estes anjos, eles estão separados diante de Deus para tocar esta trombeta. Eles estão aguardando, estão afinados e esperando o tempo certo para tocar. Eles estão aguardando esse momento. Então, quando eles começarem a tocar as trombetas, num tempo de grande tribulação, virão acontecimentos aqui embaixo na terra. Vocês podem ver que eles tocam lá em cima e acontece alguma coisa aqui embaixo. Porque são juízos de Deus para o planeta Terra e para os habitantes da terra. Vocês leram lá na carta de Pedro, prestaram atenção, que o apóstolo Pedro disse que este mundo, este planeta se reserva para o fogo? Então, o que significa? Quando o novo céu e a nova terra, que está na Nova Jerusalém, descer sobre o planeta, primeiro o Senhor Jesus vai destruir tudo que ele fez para refazer, para que a Nova Jerusalém venha não sobre um mundo corrompido, pecaminoso e governado pelo diabo, mas por um governo feito pelo próprio Cristo, aonde tudo se torna perfeito novamente, como ele fez quando colocou Adão na terra. Então, Pedro teve a revelação de que Deus vai destruir isso tudo, reservado para o fogo. Primeiro, Deus destruiu tudo através de quê? Da água. E quem foi aquele que Deus usou para preservar a espécie humana nesse tempo? Noé. Quantas almas foram salvas? Só 8. Somente 8. Noé, a esposa, os 3 filhos e as noras, que era a mulher de cada um deles. 8 almas. Durante o tempo que ele estava ali construindo a arca, o povo não acreditava nele. Vocês estão entendendo? Como é que pode um pregador pregar tanto tempo e só a família ser salva? É porque o povo não acreditou. Noé, que chuva é essa que você está esperando? Nós nem chove assim sobre a terra. Que dilúvio é esse que vai inundar a terra? Nós está fazendo. Mas dele falava, né?
dia, né? Mas o pessoal não. E aí a Bíblia diz que Noé foi um pregador, pregou durante tantos anos e somente a família foi salva. Então eu digo para vocês, o Senhor Jesus pregou para a família, ninguém creu nisso. Quando ele padeceu na cruz e ressuscitou, e os irmãos foram crer no Cristo. Porque até então eles falaram assim, ele, filho de Deus, ele é filho do mesmo pai que nós. Só que todos eles vieram depois de Jesus. Nenhum deles sabiam que o processo dele foi gerado pelo Espírito Santo e não pelo pai José. Só que tem religiões aí que ficam pregando que os outros filhos eram só de José, não era de Maria não, mas a Bíblia declara lá no Evangelho segundo escreveu Mateus que José não conheceu sexualmente Maria enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu vieram outros filhos, aí José fez filho com ela. Só que o povo quer esconder essas passagens bíblicas que está na própria Bíblia de qualquer um que quiser ler, tanto aqui nós protestantes usamos quanto aqui outras religiões usam. Pode observar lá em Mateus, né? Que está escrito o processo que José não a conheceu. Vamos dar uma lidinha rapidinho, para a gente ver o processo do nascimento de Cristo. Evangelho segundo escreveu Mateus. Quem gosta de falar, diga aí, é seu irmão, não é? Diga lá, ele vai lá, diga lá. Diga lá. Mateus capítulo 1. Leia do 18 ao 25. Preste bem atenção nisso daqui. Isso. Nascimento do Senhor Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se desde concebido do Espírito Santo. Espera só um pouquinho. Vocês sabem o que é desposado? Contrato do noivado, faltando dias para casar. Quando se fazia um noivado, não era para voltar atrás, não. E eu não quero mais casar com ela. Não. Quando se fazia um noivado, era uma promessa de casar. O texto mesmo diz, desposada, próximo de se ajuntar. Então estavam em dias de festa do noivado, de casamento, para só se juntarem na sua casa. Aí, o que aconteceu no próximo versículo, que é o versículo 19? Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Para aí um pouquinho. Diz o texto aí que ela achou ter concebido pelo Espírito Santo. José, quando casou com Maria ali, José não tinha filhos. José era virgem. E ele se junta com Maria. Quando antes dele se juntar com Maria, que ele está no noivado, que é o contrato de casamento, para selar o casamento através da união sexual, dias antes ela diz assim, eu estou grávida. Mas quem colocou aqui, eu nunca conheci varão, quem colocou foi o Espírito Santo. Aí o povo fica jogando a história dizendo que José que já tinha filhos, que arrumou um filho por aí, não foi com ela. Quando na verdade ele queria secretamente se afastar dela, porque eu estou noivo, eu nem casei, a mulher está grávida. Para não ter nenhuma informação, ou seja, infamá-la. Eu que não queria chutar a cabeça dele, não. Tá entendendo? Aí o que acontece? Como ele ficou um pouco encucado, né, com aquilo que estava acontecendo, porque aquilo é um fato inusitado, nunca aconteceu isso na história, uma mulher ter filho sem ninguém ter tocado nela. Aí aparece alguém na história. Quem que aparece na história aí? Versículo 20. Planejando, ele tinha um sonho de aparecer um anjo do Senhor, dizendo: José, mulher Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Opa, refrescou a cabeça. Peraí, a mulher está grávida, mas não foi outro que fez, não, nem eu. É do Espírito Santo. Peraí, está falando do Espírito Santo, está falando de Deus. Ele tomou mais cuidado. Por que o anjo apareceu? Porque o anjo viu que ele ia fazer o quê? Ele ia retroceder e abandonar ela. Mas como o plano é de Deus, Deus nunca deixa as coisas confusas. E por que o anjo do Senhor queria que ele ficasse com ela? Número 1, uma mulher só cuida de filho? Não, é muita dificuldade. Ainda mais para ela inexperiente, era o primeiro filho que ela teve. Segundo lugar, Deus tinha um projeto. O casamento dele com ela era para que tivesse também outros filhos, não seria só o Senhor Jesus. Vocês vão conferir isso aí na Bíblia. Relato bíblico aí de Mateus, que ouviu da boca de Cristo. Então,
no momento que o anjo entra em ação, aparecendo para ele numa visão, em sonhos, está falando com ele o que ele deve fazer dali em diante. Observe que a gente está para tomar uma decisão, Deus aparece na hora e fala assim: essa decisão aí não é boa. A pessoa vai se ela quiser, mas Deus alerta antes. Vamos lá, continua aí, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sim. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então vamos lá. Vai nascer um varão. Qual o nome que o anjo disse que tinha que chamar ele? Jesus. Então não tinha como José nem Maria escolher nome. Já tem nome escolhido, porque é Deus que está lá dentro. Pastor, como é que você disse que é Deus? Ué, qual era o nome dele? Emanuel. E qual é a tradução de Emanuel? Deus conosco. Jesus é ou não é Deus? Se o nome Emanuel significa Deus conosco, Jesus é Deus que estava no meio do seu povo nascendo ali. Olha como é que ele fez. Criou o céu e a terra, criou Adão, depois criou Eva, pensando no dia que ele ia vir à terra por meio de nascimento humano. Olha a inteligência de Deus. Vou fazer 2 seres, e através desses 2 vai gerar humanidade, e um dia eu vou aparecer lá. Mas vamos lá. O profeta Isaías bem profetizou dizendo que uma virgem teria um filho, não é isso? Mas a questão é, Isaías falou o nome dessa mulher? No Antigo Testamento nem se sabia o nome de quem viria, que era Jesus, e nem se sabia o nome da mulher que ia dar a luz para ele, que era Maria. Então, somente no pensamento de Deus ele tinha feito a escolha de quem seria escolhido. Vocês estão entendendo? Mas nunca no Antigo Testamento foi falado o nome de quem seria. Então, ela foi uma mulher abençoada, recebeu um privilégio de Deus porque foi escolhida, mas ela nunca foi na história de toda a Bíblia Sagrada ou do plano de Deus melhor do que ninguém. O melhor é aquele que estava vindo do ventre dela, que é Deus conosco. Continua, por favor. Ei, meninos, E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, que foi-lhe com o nome de Jesus. Olha o versículo 25. Lê de novo, por favor. Presta atenção no versículo 25. Ó. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Então, peraí. E não a conheceu. Esse conhecer é o quê? Esse conhecer sexualmente, porque ele estava para casar com a mulher, ia ter a noite de núpcia, não é isso? Mas não teve porque já tinha alguém lá dentro. E ele tinha que respeitar. Que era gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele falou, vou respeitar a mulher. Ele fez como anjo, pediu para ele, né? Deu uma ordem para ele, está escrito aqui no versículo 24, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então ele não a conheceu, não teve atividade sexual com ela, até que nasceu o seu, qual é a palavra que aparece aí? Até que nasceu? Até que nasceu o seu filho primogênito. Primogênito. Agora eu faço uma pergunta. Primogênito é a mesma coisa que unigênito, gente? Não. Primogênito significa o quê? E unigênito significa o quê? Único filho. Aí está dizendo que Jesus era unigênito? Aí está dizendo que Jesus era o quê? Se ele é o primeiro, é porque depois viam mais. Vocês estão entendendo? Isso é a Bíblia que está contando. É a palavra de Deus. Então dizer que Maria só teve Jesus, seu filho unigênito. A Bíblia diz primogênito, não é unigênito. Pastor, é só na sua Bíblia. Pega a Bíblia católica, pega a Bíblia mais, escolhe a Bíblia que você quer. E leia lá em Mateus capítulo 1, versículo 25 e procure se está escrito unigênito ou primogênito. Se é primeiro é porque tem o segundo, tem o terceiro, então assim por diante. E aí está dizendo primeiro. Então Jesus não foi o único unigênito, ele foi o primogênito de Maria. Quando você lê em João capítulo 1, Jesus é o unigênito do Pai, de Deus. É o único filho de Deus. Mas de Maria ele foi só o primeiro. Depois vieram outros. Então ele não conheceu sexualmente sua mulher, não teve a noite de núpcias, enquanto o primogênito, que era Jesus, não nasceu. Mas depois que ele nasceu, o que aconteceu? Parte B do versículo 25. Depois de primogênito? Depois de tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, Herodes. Não, é lá no versículo 25. Você leu a parte A, que é até a palavra primogênito. Pôs o nome de Jesus. Observe bem aqui, ó. E pôs o nome de Jesus. Então, o primogênito de Maria
Pastor, quem são os outros filhos de Maria? Diga para mim. Ainda em Mateus aí, ó, capítulo de número 13. Capítulo 13, versículo 55. Olha o nome do povo. 55 e 56. Não é este filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio Cristo? Ó, José fez filho de Maria e não foi só homem não, tinha mulher também. Não diz nem a quantidade que eram, suas irmãs. Então Maria não foi virgem, Maria morreu. Que história é essa? De onde é que tiraram essa história? Esse que escreveu a carta de Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Esse que escreveu a carta de Judas também é irmão de Jesus. Não é nem o Tiago apóstolo e nem o Judas apóstolo. São os irmãos do Senhor Jesus, que só se converteram e creram que ele realmente era o Filho de Deus, quando eles viram que ele morreu e tornou a ter vida. Então eles viram, realmente ele é filho de José, porque quem morre, sendo filho de homem e mulher, morre e volta, mas ele teve poder para voltar. Então creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, está explicado aí na própria Bíblia que Maria não foi sempre virgem, não é isso? Ela só foi virgem até o nascimento de Jesus e depois ela teve outros filhos. E o paizão Por que de José? que os outros acreditam nela? Ninguém. Não é Maria. Ué, mas ela existiu, né? Maria é igual nós também. Mas é porque alguém contou a historinha. Pois é, porque ela só teve um que foi concebido pelo Espírito Santo, né? Então foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Depois ela teve os filhos dela normal. Normal. Porque José não era capado. Não é isso? Isso. É? Porque o povo diz por aí que José é que arrumou esses filhos por aí. Já tinha os filhos. Não era com a Maria. É, a Maria. Isso tudo é mentira. Por quê? Porque ele queria purar fora quando ele viu que a mulher que ele falou que ia casar, que era virgem, não estava mais. Não, peraí, tem um filho lá dentro. É meu não. Vocês estão vendo na lata dele. Quem quis pular fora era ele. O anjo falou, ei, calma aí. Ninguém pulou cerca aí não. Isso aí é obra de Deus, Evlado. Recebeu a mulher, respeitou 9 meses de gravidez dela. Falou, Enquanto senhora, ele somos nós. Agora uma pessoa diz, eu pedi, Nossa Senhora, mas pra gente pedir alguma coisa, Jesus, nós temos que pedir para ele. Não para ele, um presente técnico, para ele dar uma bênção para nós. Não, é ele que é santo, santo, santo. Só ele é digno. Outra pessoa não existe. Você pode ver em toda a Bíblia Sagrada que Jesus nunca botou a mãe dele para fazer algum pedido para ela. Pode olhar em qualquer Bíblia. E até mesmo, ninguém vê. Você só vê ele falando do Pai e do Espírito Santo. Ele não fala com os apóstolos, ele não olha os apóstolos, peça para ele. Ele fala com os seus próprios apóstolos. Se vocês quiserem pedir, peça meu Pai no meu nome. Ele não bota nem o nome da mãe na história. Bota não. Por quê? Porque ela é um plano terreno. E ela veio a existir depois dele. Ela pediu a ele, né? Para ele que o rio se acabar. Pediu a ele a Bíblia. Ele pediu, ela pediu para ele ir lá transformar água em vinho. Quando ela chegou para pedir, está lá em João capítulo 2. Quando ela chegou, ela falou assim: ei, acabou o vinho. Ela estava falando com a autoridade de mãe. Isso, faz uma coisa aí, mostra os sinais aí. Sabe o que ele disse para ela? Não é chegada da minha hora não. Não é chegada da minha hora não. Como assim? A ordem é eu receber dele. Quando ela entendeu, você pode ver no próprio texto de João 2, ela diz assim, e ela volta para o povo da cozinha e diz assim para eles: façam o que ele mandar. Não é eu que mando, não. Entendeu? Então o que nós estamos vendo aqui? Que quem está dando a ordem é ela ou ele? É ele. Porque ela disse assim: faça o que ele mandar, não é eu que mandar. Porque ela foi: ei, faça vinho. Não, chegada da minha hora.
Ela foi usada para ele vir ao mundo, mas ele já existia antes dela, está entendendo? Está lá em João 2, pode ler lá em casa, na sua casa, lê João capítulo 2. E ela volta e diz para o povo: façam o que ele mandar, não. E aí Jesus dá ordem, né? E ele faz algo muito bom. Enche de água esse daí, vai. Manda água com vontade aí. Enche as talhas. 6 talhas de água. Vocês querem beber? Quer um vinho bom? Mas o vinho que Jesus transformou não foi um vinho que ele passou pelo processo de fermentação. Um vinho que embriagava. Era o vinho que não passou pela fermentação. Então era um vinho novo que não embriaga. Então era suco. Era o suco da uva pura, que acabou de ser prensado. Só que ele não prensou. Ele apenas fez a água virar. Se passa pelo processo de fermentação, ele iria embriagar. Tanto é que o mestre Sala diz assim: tenho guardado o melhor vinho até agora. Porque vinho fresco, vinho novo. Isso aqui não passou por processo, ficou guardado, não. Isso é fresco, isso é bom. Jesus não faz nada ruim, não, gente. O que ele faz é bom. Então, o que nós precisamos guardar e entender é que a ordem sempre vai ser do Senhor Jesus, do seu Pai e do seu Santo Espírito. Certo? Em toda a Bíblia você pode ver isso no Novo Testamento. Vamos lá? Aqui nas trombetas, onde eu parei. Ó, olha para cá para eu mostrar para vocês onde eu parei aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, trombeta, já 7 trombetas. Eu estou aqui nessa parte escurinha aqui, ó. Livro apócrifo. Estão vendo onde eu estou? Então vamos lá. Vamos lá. Há um paralelo marcante dessa descrição com o livro apócrifo do 2º século a.C., que é o livro chamado Tobias. Capítulo 12, versículo 15, ele traz assim: sou Rafael, um dos 7 anjos santos que apresentam as orações dos santos e entram na presença da glória do santo. O livro de Jubileus, que também é do 2º século a.C., que ressalta a importância do número 7 na história, repetidas vezes refere-se aos anjos da presença. Trombetas são mencionadas cerca de 100 vezes no Antigo Testamento em conexão com a entrega da lei no Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 16. O apelo à congregação de Israel, lá em Levítico capítulo 25, versículo 9. E a conquista de Canaã 13 vezes em Josué capítulo 6. O ressoar da advertência pelos profetas, igual Isaías 58:1, Jeremias 4:5, Ezequiel 33:3, Oséias 8:1, Joel capítulo 12, versículos 1 e 15, Amós capítulo 3, versículo 6, Sofonias capítulo 1, versículo 16 e Zacarias 9:14. Eu quero ler com vocês esse aqui, ó, Zacarias 9:14. Vamos ler na Bíblia Sagrada. O que diz? Esse soar das trombetas, lembra? Toda vez que a trombeta ela é soada, ou seja, o som sai, está indicando um acontecimento. E ela vai discernir o som dela para mostrar ou é a entrada de um rei, a chegada de um oficial, um acontecimento. Zacarias, pastor, como é que eu acho Zacarias na Bíblia? É simples. Você vai para Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e anda um antes, que é Zacarias. Então, antes de Malaquias vem Zacarias. Zacarias capítulo 9:14. O que diz aí? Sim, pode ler. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, e o Senhor estará Então você vê que a cada som da trombeta tem um acontecimento. E o Senhor aqui está dizendo o que ele vai fazer acontecer. Porque o profeta Zacarias, ele indica acontecimentos próximos da volta do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que está próximo da volta do Senhor Jesus é anunciado por ele no céu e pelos seus anjos. Então estes 7 anjos que tocarão as 7 trombetas, eles estão apostos no céu, aguardando a ordem do Cordeiro. E lembrando, o 7º selo é aberto, então entram as orações. Vamos continuar aqui na apostila.
Esse uso profético provê o cenário mais exato do emprego de trombetas aqui, para anunciar as pragas do julgamento. Isso também se encaixa com o seu uso como um aviso para a guerra. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. O que diz? 8, 3. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, por lhe dar muito incenso, para o fogo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então observe, todos esses anjos que vão tocar a trombeta, eles tocam a trombeta, mas eles estão próximos de quê? Do altar, não é isso? E no altar, lá está um incensário, não é isso? As orações, não é? Então ele toca essa trombeta junto ao altar de Deus, com a ordem de Deus, para um acontecimento aparecer. Orações serem ouvidas diante de Deus. Vamos lá? O que se segue parece mostrar que esse não era o altar para o holocausto, ou seja, onde se matava uma vítima, que era um animal, para que Deus viesse perdoar os pecados através daquele sangue derramado, como no capítulo 6, versículo 9. Mas o altar aqui é um altar de incenso. Deveria ser observado também, de acordo com o comentarista Charles, que é somente um altar no céu, o altar de incenso. Esse anjo tinha um incensário de ouro. Ele recebeu muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Veja essa citação de Tobio no comentário do versículo 2, comentário bíblico. Sobre o altar de ouro que está diante do trono, assim como o antigo altar de incenso de ouro estava diante do Santo dos Santos no tabernáculo, que é Deus, o Santo dos Santos. Você lembra do Antigo Testamento que tinha aquela partezinha onde ficava a Arca da Aliança, né? Ali era chamado Santo dos Santos, ou seja, lá Deus descia sua presença e falava com o seu povo. A figura é semelhante à do sumo sacerdote ministrando no dia da expiação, de acordo com a descrição de Levítico 16, versículos 12 e 13. Lá diz assim: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, diante do Senhor. Quando está Senhor, com todas as letras maiúsculas aqui em caixa alta, caps look, isso aqui está falando do grande Deus Pai, tá? YHWH. Aí, para eles não pronunciarem com essas 4 letras, tetragrama, coloca o nome do Senhor, todas em letras maiúsculas, tá? Aqui está falando do Pai. Diante do Senhor e dos seus punhos cheios de incenso aromático, corrido e temperado no véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que era onde ficava a tampa da caixa, que a gente chamava de Arca da Aliança dos Salmos Queridos, que está sobre o testemunho. Esse testemunho aqui era a tampa, onde ficavam os queridos. Assim é declarado aqui que a fumaça do incenso subiu as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Está no versículo 4. Apocalipse 8, 4. Leia, por favor. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Muito bem, então os anjos vêm para colher e eles colocam, eles ministram para aquilo subir. As narinas de Deus, as orações, elas têm que subir com um cheiro suave diante de Deus. Então, quando uma oração é agressiva, ou ela não obedece certos critérios diante de Deus, elas chegam lá em cima, mas Deus, Ele está escutando tudo, porque Ele não é surdo. Mas Ele não vai responder. Aquilo não cheira bem, você está entendendo? Aquela pessoa que ela quer apresentar algo que não condiz com aquilo que Deus estipulou para ela se apresentar. Vocês observam que quando Abel e Caim vão levar alguma coisa diante de Deus, Deus olha primeiro para o ofertante, para depois olhar o que ele estava trazendo. Porque se Deus fosse interesseiro, ele ia olhar o que a pessoa traz. Aí tem gente que fala assim: ei, eu tenho tanto aqui, ó, para a igreja aqui, ó, recebe aí. Aí a igreja começa a olhar com bons olhos para a pessoa do que deu. Só que Deus não faz assim. Deus olha o caráter da pessoa para saber quem é primeiro, para depois olhar o que ela quer dar. Porque Deus não é interesseiro, tudo que a gente tem pertence a Ele. Então primeiro Deus olha para o ofertante. Vamos continuar aqui. Vocês lembram onde eu parei aqui? Diante de Deus, versículo 4. Isto é, do incensário que segurava na sua mão. A nuvem de incenso representava as orações diante de Deus. Essa ideia ela é encontrada no livro de Salmos, no Salmo 141, verso 2, que diz assim, eu tenho escrito: suba a minha oração, tira a folha, perante a face como incenso. Então já estava predito
forma poética e profética dos livros de Salmos, esse salmo aqui, como é que as orações sobem como um incenso. Tá? O incenso é aquele cheiro que sobe do incensário. E esse cheiro, ele subia juntamente com as orações que estavam nas salvas, lá do Apocalipse capítulo 5. Inicialmente, o incensário foi usado para intercessão, versículos 3 e 4. Agora deve ser usado para o julgamento. O anjo encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Ele falou Apocalipse 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então agora nós entendemos, com esta visão que está para se cumprir aqui na terra, que é uma visão profética e futura, de que estas orações agora, elas são misturadas com o fogo do altar de Deus e lançadas sobre a terra para virem acontecimentos, ou seja, o clamor do povo que sofre, este clamor sobe e agora desce julgamento de Deus por causa do seu povo, ou seja, Deus respondendo às orações do povo e punindo aqueles que estão contra a igreja santa do Senhor. Vocês estão entendendo? Contra aqueles que estão contra o povo que está se voltando para Deus. Vamos continuar aqui. O comentarista Switch observa: agora nenhum incenso é acrescentado e nenhuma nuvem do incenso sobe. O conteúdo do incensário é derramado sobre a terra. As orações dos santos retornam para a terra, mas em forma de ira. Isso pode sugerir que a oração não será mais ouvida. Vamos conferir, por exemplo, Jeremias capítulo 7, versículo de número 16. Jeremias capítulo 7, depois de Isaías, versículo 16, lá diz assim, Jeremias 7, 16: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então Deus disse para o profeta Jeremias que por causa da maldade de Judá e do povo do Senhor que ali estava, Deus não queria nem que o profeta mais orasse a Deus por eles. Por quê? Deus ia deixar Nabucodonosor levá-los, entendeu? E aprisioná-los durante 70 anos, porque eles não queriam obedecer a lei de Deus. Então Deus falou: não ora mais para eles, não deixe eles lá, que no final vai se cumprir a palavra que eu disse. Gente, existem coisas que Deus, ele muda através da oração. Mas tem coisas que ele não quer nem mais escutar a oração. Por quê? Porque quem está sendo alvo da oração não quer obedecer, não quer se voltar para Deus. Uma pessoa que está relutando contra as coisas de Deus. Então chega uma hora que Deus não quer nem mais que faça oração por aquele povo ou por aquela pessoa. Vamos continuar aqui depois de conferir Jeremias 7,16. O período de provação terminou. A sentença contra os pecadores não arrependidos deve agora ser executada. Se arrependeram, vem juízo do céu sobre os que estiverem aqui. O julgamento substituirá a misericórdia, ou seja, não haverá mais misericórdia, será julgamento. Houve uma reação imediata ao lançamento do fogo sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Não é isso que lemos no versículo 5? O silêncio do versículo 1 foi quebrado. Essa cena é agora preparada para ressoar o julgamento das 7 trombetas. Ou seja, o 7º selo é aberto, vai começar a tocar as trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Versículo 6, por favor. Apocalipse 8, 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o selo foi aberto. Começa o juízo sobre a terra. O juízo se inicia, mas com o anjo tocando as trombetas. Quantos anjos? Porque são quantas trombetas? 7. Vamos estudar a primeira trombeta agora. Número 1. A primeira trombeta. Capítulo 8, versículo 7, por favor, de Apocalipse. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte saudável. Vamos lá. Vamos para a apostila. Quando o primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Os primeiros 4 julgamentos anunciados com as trombetas consistem em pragas na natureza e lembram as 10 pragas no Egito. Essa praga é um eco da 7ª praga, descrita em Êxodo, capítulo 9, versículo 24. Aí está escrito aqui qual é a praga que foi lançada lá em Êxodo 9, 24.
havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva. Está descendo de onde essa saraiva com fogo? Do céu. É julgamento, é juízo que vem de onde? Do céu. Então Deus, que o povo gosta de dizer que Deus que é amor, também é fogo consumidor. Ele manda um fogo lá do céu, lá no Egito, não é isso? Fogo misturado com saraiva. E agora, em Apocalipse, nós estamos lendo que ele de novo vai mandar fogo misturado com saraiva, mas também misturado com sangue. Porque representa o juízo e morte, vocês estão entendendo? Por causa do cordeiro que morreu e o povo negligenciou, não quis. Então vai descer julgamento sobre a terra. O resultado desse julgamento foi que queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Assim a destruição foi apenas parcial, ou seja, foi na criação, não no homem, foi na criação das árvores plantas. Esse não foi o julgamento final. Com árvores, tinha-se em mente especialmente as árvores frutíferas, as oliveiras, figueiras, as vinhas das quais os habitantes da Palestina e da Ásia Menor dependiam grandemente. Então, quando o anjo tocar a primeira trombeta, vai descer do céu o quê? Vai descer fogo, saraiva e sangue. Quando essas coisas começarem a descer sobre a terra, é o anjo tocando a primeira trombeta. Vocês estão entendendo? Enquanto não aconteceu, o anjo não tocou a trombeta ainda não começou o juízo, não. Ah, pastor, mas de vez em quando aí vai uns negócios, vem coisa. Isso aí não é o juízo da grande tribulação ainda não. Isso é coisa pequena. Vocês vão ver muita destruição antes das coisas grandes ainda. Quando a coisa grande chegar mesmo, o povo vai ficar doido, não vai saber nem pra onde corre. Aí não tem como correr da mão de Deus, né? Correndo a coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Não cair na mão de Deus. Por que Deus vai fazer tudo isso? Porque Ele enviou o Senhor Jesus e o povo está brincando com essa oportunidade. Quer dizer, alguém sofreu na cruz para esse povo sair do pecado. E o povo está nem aí. Vai vir o próximo carnaval, estão pintando e bordando de novo, já está tudo preparado. Dinheiro de governo de novo. Está vindo um Natalzão aí. Jesus do lado de fora, bota um gordinho vestido de vermelho. Jesus para fora, dizendo que é Papai Noel. Entendeu? Esquece que quem foi morto foi o cordeiro e quer botar peru, Chester, quer encher a barriga. E ninguém se lembra que o Natal é a comemoração de que a vitória de Deus veio sobre a terra, Jesus, para salvar o pecador perdido. Não, eles querem lembrar do bom velhinho, que nada tem a ver, ainda se veste de vermelho para ridicularizar Jesus, porque Jesus, ele teve o seu corpo todo ensanguentado, ele é o autor da história. E quem se lembra de Jesus no Natal? As crianças só se lembram dele. Mas não é. Quem lembra de Jesus? Você está entendendo? Não, eu quero Papai Noel para trazer presente para mim. É mentira atrás de conta aí pro Papai Noel que presente você quer ganhar. Mas o pai tem que ficar do lado para saber o que você está falando. É uma série de mentiras. E por quê? E o que diz a palavra? As crianças acreditam que é criança. É criança. Mas aí o pai tem que trabalhar isso na mente da criança para quê? Para que ela entenda que isso tudo é uma mentira. E o diabo é o pai da mentira. Então São Nicolau ali está representando quem é o Papai Noel? Representando é o diabo, porque o mentiroso é o diabo. Não vai dar nada para ninguém. Essa história não existe. Mas o povo quer acreditar na mentira. Vamos ficar com a verdade. Jesus é a verdade. Essa é a mentira. Número 2. A segunda trombeta vai tocar também. Vamos lá, por favor, Apocalipse capítulo 8, 2 versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vivido no mar, e perdeu-se a terça parte das naves. Preste bem atenção nisso daqui. O segundo anjo toca a trombeta, o que acontece aqui? Porque chama a nossa atenção. Novamente está descendo o quê? Fogo. Primeiro desce fogo para queimar árvore, para queimar oliveira, não é isso? Para queimar videiro, não é? Daqui a pouco desce mais o quê? Mais fogo.
Porque a destruição não é com água, mas é fogo agora. E o que Pedro disse? Deus vai destruir tudo isso daqui com fogo. Então o povo vai sentir o fogo. E esse fogo não vem de baixo, esse fogo vem de cima do Deus que é amor, né? Ah, Deus é amor, faz mal para ninguém não. Vai tomar o juízo que merece. Por quê? Porque está rejeitando a quem? O Filho de Deus. E eu digo para vocês, quem rejeita o Filho de Deus, infelizmente... É porque tem gente que tem vergonha, né? Tem vergonha? Tem vergonha de Deus. Tem. E tanto que Deus sofreu por nós. Ainda diz assim, nós nascemos tão... ainda tem uns que dizem assim, ó, eu vou sair da religião, que meu pai e minha mãe me criou para seguir para esse lugar aí. E os meus amigos lá da religião, o que eles vão dizer? Eu estou preocupado com o que os outros vão dizer, eu tenho que preocupar com o que Deus pode dizer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não me preocupo com o filho, nem com o marido, porque eles não têm a salvação para me dar. Quem tem que dar é aquele lá de cima, não meu marido e meus filhos. Cada um passa por onde um dia alcançar. E se ele não quiser, eu é que vou, mas eu vou fazer a minha parte. Porque eles não são crianças, eles não estão vendo que a palavra tem que a gente tem que ir. Eu não vou ganhar salvação para ele, eu vou ganhar para mim. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês devem ter olhado aí na primeira, que quando o primeiro anjo toca a trombeta, acontece que desce fogo, sangue, mais o quê? Saraiva. Vocês devem estar querendo saber o que é saraiva, não é isso? Mas como a gente está aqui no culto de ensinamento, eu gosto de mostrar. Eu trouxe um dicionário bíblico aqui. Eu não vou ler para não dizer que sou eu que estou inventando. Quem aqui quer ler o significado? Quem tem a vista boa e quer ler aqui diante de nós? Trouxe aqui um dicionário, mini enciclopédia bíblica de Orlando Boia. Você também pode conferir no dicionário bíblico, segunda edição ou quarta edição da CPAD, que é um dicionário que tem os significados das palavras bíblicas, tá bom? E aqui eu quero ler para todos que estão conferindo em casa, saber o que significa saraiva. Porque senão o pastor fala, mas ele não mostra de onde ele tirou tudo isso, que não sei o que. Eu vou mostrar, então pega aqui, por favor, segura aí. A palavra saraiva está aqui do seu lado direito, está aí embaixo. Dê alta aí para o pessoal que nos acompanha ouvir também juntamente conosco. Vai, o que é saraiva? Saraiva muito forte, né? Isso, saraiva. Vamos lá, o que significa? Isso. Chuva congelada que se precipita em fragmentos de gelo. Chuva de pedra, granizo, perisco, a sétima das 10 pragas transferidas contra o Egito. Êxodo 9, 23. Tá bom, tem aí. Então o que acontece? O que é saraiva? É o granizo, a pedra de gelo que desce quando chove chuva de granizo. É uma pedra tão grande que quero Isso é saraiva. Vocês estão entendendo? Então, olha o que é interessante nisso aqui, olha o mistério. De Saraiva. Tem uma editora chamada Editora Saraiva. Nada contra a Editora Saraiva, nenhum processo, por favor, tá bom? É só para dizer o que é Saraiva, é pedra de gelo, certo? Então muitas vezes tem palavras bíblicas, por isso que é um bom dicionário bíblico, não é? Para nos trazer o conhecimento das palavras. Agora, olha só o mistério. Vai descer fogo, vai descer sangue e vai descer pedra de gelo. Não é interessante? Lá de cima desce pedra também, gente. E é lá do céu. E por que Deus vai fazer isso? Para julgar a terra. Para julgar a terra. Julgamento de Deus. Então, mas aí é aquelas pedrinhas de gelo. Mas essas que vão descer aqui, não, meu filho, essas que vão descer agora, essas vão descer para acabar mesmo. Não é aquela, tá frio, aí tá chovendo granizo, igual chove na Itália, né? Que cai lá o que chama de neve, que é pedra de gelo. Não, agora vai descer, mas aí vai descer para acabar, para arrasar mesmo. É julgamento de Deus, juízo. Né? Guardou. Partiu, foi terra de pau, bateu em cima do mato. Parte pedaço. Então o que acontece? Essa vai descer e vai descer como julgamento. Então quando esses acontecimentos começarem a descer, esses acontecimentos, agora é o Apocalipse se cumprindo aqui
eu pastor, e eu faço tudo que Deus quer para mim aprender e entender, como é que eu vou explicar para vocês? Se vocês não acreditam, já estão dizendo isso, eu vou cair nessa. Eu vou contar minhas palavras que eu escuto de Deus, eu vou chegar lá na casa do Senhor, então eu vou dizer para as pessoas que estão lá que não entendem. É mentira. Então, Deus está sabendo. É mentira, quando é mentira, eu fico só comigo. Eu não conto minhas coisas da igreja, minhas coisas que acontecem. Eu vou contar para um ímpio? Não. Eles não ajudam em nada, eles vão dizer para você que você é doido, você é mentira. E por isso que eu fico na minha. Eu faço é orar por eles. Mas contar e ficar contando, não, que eles não acreditam. Então, Deus sabe que eu estou acreditando. E o que eu vou falar ali, uma pessoa chega e diz, isso é assim. Não. Vá lá no pastor que ele lá explica. Eu estou lá para ouvir e aprender. Não para mim chegar e dizer comigo. O ímpio não sabe de nada, não. Que não escuta. Mas tem Deus que não acredita. É bom a gente escutar e prestar atenção. Exatamente, presta atenção. Passar para outra. Mas para que precisa. Vai te repassa. Não, tem muita coisa que dá para você repassar, mas nem todas. Nem todas você não pode. Mas nem todas as pessoas não aprendem. Quem tem a cabeça dura não aprende, não. A gente passa. Aí quando aquela pessoa que você tem dito, chega lá na frente, vai e conta para outra. Como eu sei, que eu já vi gente aqui contar. E lá pro carnaval, ela sabe e ela me contou. Tudo o contrário. Nem ela que da igreja não acredita e eu vou acreditar. Então, por que eu vou dizer? Eu estou vergonhando o nome de Deus que eu sirvo. Eu não vou vergonhar o nome dele por a minha boca, não. Tá? Eu sou esperto, meu filho. Tem que aprender a ser esperto e aprender. Ver aonde que cabe aquela palavra que você ouviu, que você abre sua boca, você dizer para uma pessoa que não ouviu. A gente tem que saber com quem você está falando. Não é para abrir a boca para quem você quer. E principalmente que é a pessoa que chama muito nome feio. Não é mais pior ainda. O Senhor um dia me tocou. O Senhor me tocou um dia que eu fiquei parada, eu fiquei paralisada. Eu estava conversando e tinha uma mulher, a mulher chamando o nome e falou não sei o quê. Aí eu não acredito, não sei o quê, não sei o que disse, né? Aí saiu, eu fiquei assentada. Aí a menina assim olhou para mim e eu olhei para ela. Aí quando foi de noite, eu sonhei. Aquela pessoa falando comigo, eu não vi a pessoa, só escutei a voz. Dizendo que eu não entrasse nas rodas dos carnecedores. O que é carnecedores? Na roda dos carnecedores. Se eu crer na palavra dele, eu tive que saber, você sabe, para poder abrir minha boca. Na roda dos carnecedores. Aí eu disse, mas o que é carnecedor? Aí eu fiquei pensando, eu fui olhar na Bíblia, na roda do carnecedor, essa que não ia falar. São aquelas pessoas que elas fazem zombaria com as coisas de Deus. Aí foi que eu vi acreditar, dentro desse dia. Eu fiquei esperto. Não é assim, não. Tem as horas que a pessoa fala. Você abrir a boca para falar do Senhor, a gente tem que ter muita sabedoria. Tem que ter sabedoria. Não é só abrir a boca e dizer e deixar lá, não. Eu pode ter amiga, mais amiga que sim. Mas não é à toa que eu vou abrir minha boca para falar do Senhor, né? Uma coisa para aquela pessoa fazer para não ficar vergonhada. Eu não vou me vergonhar da palavra de Deus, jamais. A gente fala da palavra do Senhor quando alguém quer ouvir. Você fala assim, posso falar? A pessoa diz, Exatamente. ela está pronta para receber. Agora a gente chegar e falar, quando alguém está zombando ali, a palavra não vai ser recebida. Mas quando a gente chega para eles, num grupo ali, vem cá, você me dá 5 minutos para a palavra de Deus, senta aí e fala conosco. Recebeu a palavra. Agora, todo mundo bebendo, chapado, fazendo aquelas coisas todas, e que Deus que nada, você já viu que a palavra não vai entrar. Você já viu Deus? Você está falando de Deus? Nem você viu Deus e quer falar de um Deus que você também não viu? Mas está zombando já, né? Essa palavra não vai ser recebida. Mas quando você está com os amigos, aí fala assim, deixa eu te contar um negócio que eu aprendi. Conta.
quer ouvir. É ouvir. Então a porta da palavra foi aberta. Deus vai entrar ali. Se ele vai acreditar ou não, Deus vai trabalhar. Aquilo vai ficar na mente. Tanto é que muitas coisas que o povo sabe hoje é porque ouviu lá atrás alguém falando, não é isso? Ih, rapaz, tem um povo lá atrás que contava que no fim dos tempos, ou seja, eles ouviram, né? Então, quando alguém recebe a palavra, a gente fala. Quando alguém não quer receber, não é o momento de falar. É só quando a pessoa recebe. A lei dela, a lei é católica. Doente. Todo domingo ela vai para a igreja dela. Aí quando eu estou lá e ela diz assim, ah, Rodrigo, tu sabe que eu sou católica. Eu já sei, mulher. Eu sei que tu é. Mas eu gosto quando tu fala do teu Deus. Olha, ela diz assim, do teu Deus. Eu gosto Tem do que teu fazer Deus. diferente, né? É, pois é. Aí eu disse assim, mas ele. Estamos falando aqui, é só um só. Aí eu disse a ela, mas o Deus que nós sabemos, nós conhecemos, é só um só. Não deu, não. Tu quer a realidade? Eu dizendo, né? Mulher, porque tu serve, eu sirvo a Deus. Você sabe, a Deus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que está lá em cima olhando por nós. Eu sirvo Ele. E você, quando está na igreja, você vai se lembrar de Deus? Eu disse, eu me lembro da Nossa Senhora que está lá. Pois você está adorando ela, você não está adorando a Deus. E você está dizendo que nessa hora Deus está olhando para você? Tá não. Ele olha para nós se nós estiver falando inteiro adorando Ele. Porque só Ele ficou passando lá. Não vai nem rezar. Aí ela não diz, ela tira. Ela só fica. Mas nem nada. Ela mas também não diz que é mentira nem nada. Pena das Pois é, pessoas, mas é assim mesmo, né? Tu não vai ficar com raiva de mim? Não, quem sou eu? Porque a gente vai falando com ele, vai entender. Convence é quem? A outra. Quem convence é quem? O Espírito. Espírito Santo, então, eu apenas só lembro, aí o Espírito Santo vai cobrar dentro também. Nós somos usados por Deus para falar. Para convencer, é o Espírito de Deus, mas ele só convence alguém falar, você está entendendo? O Espírito Santo não vai sair abrindo da boca e falando com o povo. Primeiro que ele é Espírito, o povo nem pode ver porque ele é santo. Aí ele dentro de nós, ele vai usar a nós. Fala isso para Deus. Você já deve ter visto como é que Deus usa a gente, né? Ei, chega para aquela pessoa e fala tal coisa, a pessoa, como é que você sabe disso, né? Porque Deus... Ele revela. Ele usa E isso é o ato de impressionar uma pessoa. Porque é quando Deus fala assim, fala para ela tal coisa que ninguém sabe, só eu sei. Fala para ela que ela falou assim comigo lá em casa tal hora. Ele fala com a gente, mas como é que ele vai falar contigo que você não vê ele? Se eu for. Ele fala com a gente, ele fala na palavra, no sonho, na Bíblia, né? Ele fala, como ele fala com a gente? Aí eu vejo, né, nas festas do São Francisco, estava nas costas, eu não estou entendendo, né? Só um pouquinho. Aí depois nós saímos daí, não sei. Não sabe, fica aqui. Tem gente que está lá, que é um tão grande de fumar, tá, menino, vai estar lá dentro da mentira, de braço cruzado fumando o cigarro dele. Aqui eu venho pra cá, porque eu acho que o povo vai ficar à vontade de estar ouvindo. E você O ouve, papai você explica as coisas Se ele não direitinho. sabe, então, é tipo o estudo bíblico dele aí, para nós. Os padres diz aquelas palavras, parece o olho dele tá só na hora da sacola para pegar dinheiro. Ele não diz, ele não fala, que diz que, olha, a gente está na igreja, o padre está naquela palavra lá, ele está mandando aquela pessoa ler aquela Bíblia naquele lugar que ele abriu, a pessoa nem sabe, nem lê a Bíblia. Então, isso aqui é a nossa espada mais impressionante que existe, é essa. A gente sabe, a fila de crente, eles passam lá em casa, não me pede permissão para falar no nome de Deus, eu fico à vontade. Eu vou escutar. O que ele diz? Fique à vontade, pode. Três, pode conversar. No caso desse pessoal aí que você está falando, eles não são os Vou para crentes. terminar logo, vai dar 5 horas. Fica à vontade. E há quanto tempo vocês falaram aqui? Eu só escutando. 17 minutos. Já, ó, tá faltando só a folhinha e tô tentando terminar. Termina aí. Pera aí, vamos lá.
8, versículo 10 e 11 de Apocalipse. Leia, por favor, irmã. Só que a senhora vai ler aí, eu vou fazer o comentário 2 e o 3 para o tempo que já tomou aqui. Vai. Tá, 10 e 11, né? Isso. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então vamos lá. Os versículos 8, 9, 10 e 11. Vamos lá. Segunda trombeta. Um monte em chamas. Versículos 8 e 9. Quando o segundo anjo tocou sua trombeta, foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 8. Ou seja, os animais que existiam no mar, eles morreram. Por isso tornou sangue, porque eles morreram. Os animais que existem no mar têm sangue. Isso reflete a primeira praga no Egito. Lembra da primeira praga no Egito, lá no Êxodo 7? Né? Quando a água foi transformada em sangue, causando as mortes dos peixes. Então, como é que a água ficou? Ela se tornou em sangue, porque os peixes morreram, o sangue esvaiu, e os animais e os próprios seres humanos que iam até o rio para beber da água não podiam mais, porque era sangue puro. Então, isso era uma praga que Deus lançou, matando os animais e impedindo o próprio ser humano e os animais de beberem daquela água, causando a morte dos peixes, do capítulo 7, versículos 20 e 21. Assim, uma terça parte da vida marinha morre. Ela morreu, versículo 9. Vai acontecer isso. Quantas partes? Terça parte. Então, os animais que existem hoje nos mares, a terça parte será destruída. Vai ficar quase nada aí. E perdeu-se a terça parte das naus. A terceira trombeta, que está no versículo de número 10 e 11, com o tocar da terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, lá no versículo 10. O resultado foi que a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram, lá no versículo 11. Mas a pergunta é, por que os homens morreram quando o absinto ele se torna um com a água? É porque o Apocalipse diz que os homens vão querer beber dessa água, mas ela está misturada com absinto. E o absinto ele é uma substância, o absinto ele é uma substância que quando entra em contato com a água, você não consegue beber, ele é como se fosse um metal. Então você bebe, você morre. E aqui o texto diz que muitos homens morreram, versículo 11. No Antigo Testamento, o absinto é o símbolo de sofrimento e castigo divino, está lá em Jeremias 9,15. O absinto era às vezes misturado com água para torná-lo amargo e difícil para ser tomado. Mas aqui a água ela se torna em absinto e dessa forma causou a morte. O comentarista D.W. Richardson, ele observa de maneira sábia e diz assim: as águas do mundo se tornam a verdadeira essência da amargura dos seus devotos. Ele então relata de um caricaturista, que é quem faz desenhos, que cometeu suicídio deixando uma grande fortuna. Mas ele também deixou uma carta na qual dizia que tinha ido de esposa em esposa, de país em país, tentando escapar de si mesmo. Acabou com a sua vida porque estava cansado de tentar descobrir maneiras de passar as 24 horas do dia. Então, o que nós vemos aqui é que Deus vai lançar o absinto, que é uma substância muito amarga, da qual quem bebe na água, porque a água se torna um absinto, não consegue ingerir e acaba morrendo por causa daquela amargura. Quem se lembra aqui do texto bíblico, que quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam com sede. Foram pedir para Moisés falar com Deus. Deus foi lá, mandou Moisés tocar na rocha, trouxe umas águas boas para beber, não foi? Só que chegou num certo momento que tinha um local chamado Mara, que as águas estavam amargas, não é isso? Aí o que Deus fez? Usou Moisés para transformar aquelas águas amargas em águas doces, ou seja, potáveis para beber. Por que o povo não bebeu? Porque a água estava num gosto tão ruim que não descia, já causava a morte. O que vai acontecer? Em Apocalipse, ou seja, no cumprimento do Apocalipse, Deus vai fazer com que essa substância desça na água, que aqueles que viverem desta água não poderão bebê-la, e quem beber vai morrer. Uma grande quantidade. Vai ser juízo mesmo, gente. É porque o povo não conhece quem é Deus. O povo brinca com Deus. Mas nesse tempo aqui que nós estamos hoje estudando, que está próximo de acontecer, o povo vai saber como é que Deus é, como é que amargo é brincar com Deus vivo e com o Filho dele,
do qual muitos estão brincando. Agora vamos para a quarta e última trombeta, para a gente finalizar o capítulo de número 8. Lê, por favor, os versículos 12 e 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Preste atenção, a quarta trombeta tocada, quando o quarto anjo toca a quarta trombeta, ele diz assim: coitado de vocês que ainda tem mais 3. 4 é só praga, tem mais 3 que é pior ainda, coitado de vocês que estão aí. Ai significa coitado. Então preste atenção. Meu Deus do céu. Ó, e ele fala, Só ele Deus repete. é pai de falar pra nós. Ele repete. Agora o que é interessante, até aqui nós vimos Deus tocando em plantas, árvores, não é isso? E água. Mas quando ele toca na água, toca no ser humano, porque o ser humano morre, porque não consegue beber da água. Essa água que a gente tem potável, ela vai estar em uma situação que não vai ter para todo mundo mais. O povo vai buscar para os mares, fazendo a dessinalização, que é tirar o sal da água para beber. Mas aí quando o ser humano estiver fazendo isso, Deus joga o absinto. Acaba com o poder da água potável, que aí ninguém consegue beber. Aí o ser humano começa a padecer. Por quê? Está querendo fugir de Deus, mas ninguém foge da mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Mas aí acontece um outro problema. Quando o anjo toca a quarta trombeta, agora ele não abala só mais nas árvores e na água. Agora ele abala onde? Deus está abalando o sistema criado aqui em cima. Os astros, que são Sol, Lua e estrelas. Quando ele está tocando nisso, olha o que reflete aqui, ó, que Jesus disse em Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Tudo isso são acontecimentos que provam a chegada de Cristo cada vez mais próxima. Então, quando vocês virem todas as coisas que a gente está estudando aqui, ei, Jesus, não, agora ele volta, agora sim, agora ele está para chegar. Porque agora chegou no limite da destruição total, porque ele abalou aqui em cima. Vocês estão entendendo? Então, por isso que ele disse, depois daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem. Opa, Jesus está chegando, está entendendo? Então, quando Deus abalar aqui em cima, é o ápice para ele estar chegando, porque é de cima que ele desce. Sabe aquilo que Paulo diz de principados, potestades, são demônios aqui em cima? Eles serão abalados, conforme tem Apocalipse. Deus vai tirar o trono deles que estão aqui em cima dos principados, aqui para a terra. E quando abalar eles, aí o que acontece? A igreja não tem problema nenhum para ela descer junto com o cordeiro, porque ele volta com a sua igreja, tá entendendo? Quando ele volta com a igreja, não tem principado, potestade para impedir, não tem mais guerra em cima, porque ele abala todas essas estrelas, todos esses que estão aqui em cima. Vejamos aqui, ó. Quando o quarto anjo tocou, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Versículo 12. Esse é um lembrete da 9ª praga do Egito, que são chamadas de as trevas. Está lá em Êxodo, capítulo 10, versículos 21 ao 23. Então João viu e ouviu um anjo, versículo 13. Mas o melhor texto grego diz, uma águia. O comentarista Suíte comenta, a águia é escolhida não só pela força das suas asas, capítulo 7, versículo 14, mas como um símbolo do julgamento vindouro, que é Mateus 24, 28, esse que eu li aqui para vocês. Essa águia solitária estava voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 coitados, 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 dos que habitam, vira a folha, dos que habitam sobre a terra. Não é no céu não, é na terra, o sofrimento desce na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. A linguagem desse versículo sugere que, em um sentido muito real, o pior ainda está por vir. O povo diz assim, pior não pode ficar, pode piorar. Vai ficar pior ainda. Os 3 julgamentos anunciados pelas trombetas remanescentes, ou seja, as últimas que ainda virão, nós vamos estudar na aula que vem, serão muito mais severos do que as 4 precedentes, essas 4 que estamos estudando.
Por isso lemos, ai, 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 no caso dos 7 selos, os primeiros 4 formavam um grupo distinto. Os cavalos, lembra? Uma coisa pior do que a outra, né? Eram visões sucessivas de 4 cavalos, Apocalipse 6, 1 ao 8. Isso é similar às trombetas. As primeiras 4 revelam catástrofes na natureza, enquanto as outras 3 descrevem um tipo diferente de julgamento. E nos 2 casos, o quinto e o sexto são independentes e há um interlúdio antes do 7º, ou seja, até o 4º vem um atrás do outro. Um anjo termina, aparece outro anjo tocando, outro acontecimento. O terceiro toca, acontece alguma coisa. O 4º toca, termina. Mas quando chega no 5º para o 6º, tem uma paralisação para chegar ao 7º. Quando chega o 7º, é como podemos dizer assim, o grande finale, né? O finalmente está chegando. Mas eu digo para vocês, gente, é muito sofrimento. Como é que hoje é tão simples de estar com Jesus Cristo? E o povo está nem aí para ele, pensando que vai viver a vida toda. Está aí, o Natal nem chegou e o pessoal já se foi. Dezembro nem chegou e muita gente já desceu o pó e o povo está falando assim, não, vamos ver depois do ano que vem, virada do ano eu vou beber um pouquinho, né? Vou para a balada, vou despedir do mundão, mas nem vai conseguir, porque o mundão vai tragar. Porque quem comanda o mundão é Satanás, e Satanás não perde oportunidade. Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Certo? Então, nós finalizamos o capítulo 8 hoje, pode levar a apostila para casa, tá bom? Aqui nós estamos estudando o quê? A palavra de Deus, é isso que é o nosso assunto. O ensino teológico que eu passo aqui para vocês é para explicar a Bíblia, não é para distorcer a Bíblia, é para dizer o que está por vir no nosso tempo. Então Deus nos alerta, para quê? Porque Ele quer ver nós nesse momento ruim? Não, é para que nós não cheguemos nesse momento ruim. Quando alguém fala assim, ei, não vai para aquele caminho não, que lá tem morte. Aí a pessoa vai, duvida, vou passar para ver. Passa, morre, e aí? De que adiantou? Viu, morreu e perdeu a vida, não adiantou nada. Teimou, né? Foi avisado. Vocês já ouviram de uma palavra que aparece na Bíblia chamada contumaz? É um pouco teimoso. Teimoso. Teimoso até a morte. Israel era teimoso. Vocês estão entendendo? Ela é muito teimosa, que ela não acredita. Vou botar aqui para vocês, ó, no dicionário aqui, ó. Contumaz. Onde é que você viu? Onde que você viu isso? De onde é que você tirou isso aí? É. Você está me contando histórias, não sei o quê. Isso não é verdade, não. A aliança está pequena? Não, a sua Ah, mas é porque, olha, se ela é pequena e já é isso tudo, imagina ela grande, deve ser um livrão assim, né? Vou botar aqui para vocês verem aqui, ó. A gente não pode ser teimoso, não, com as coisas de Deus, não. Não, pode não. E Quem teima a com gente Deus paga, é a porque gente quer paga. saber mais do que Deus, né? Porque pode dizer assim, Deus, eu não acredito nisso não. Então é porque acha que sabe mais do que Deus, né? E ninguém sabe mais do que Deus. Deixa eu achar essa aqui. Aqui, ó, contumaz. Vê aqui, por favor. Tá de óculos, irmão. Vamos lá. Novamente, a enciclopédia bíblica Orlando Boy. Isso, lê por favor a palavra quanto mais. Qual o primeiro significado está aí? teimoso, Teimoso. Vocês estão vendo que quanto mais é o quê? Pode ler mais, vai. aplicando ao seu parecer. Um filho. Aqui está citando um versículo, ó. Um filho ser contumaz e rebelde. Deuteronômio 21, 18. Vê se tem essa palavra na Bíblia. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18, a gente já vai encerrar aqui. Pode fechar aí, não tem problema. Você já leu que quanto mais é o quê? Teimoso. Vê na Bíblia aí, Deuteronômio 21, qual versículo mesmo? Agora. Já esqueceu, irmão? Hã? Abre aí, vamos ver. Deuteronômio 21. Esse é o 9, esse é o 8. Esse é o 11, esse é o 18, vê aí.
filho teimoso é o contumaz. E ao mesmo tempo ele pode ser um rebelde, você entendeu? Então rebelde é uma coisa e contumaz é outra, que é teimoso. Porque você tem um rebelde que ele se rebela contra a sua ordem. Mas você tem um teimoso que além de ele se rebelar contra a sua ordem, ele continua se rebelando e não para. Fazendo que... Ele fala assim, você bate, você corrige, ele continua. Ele vai pagar o preço por isso, ele não vai entrar no céu. Por quê? Porque o mandamento dos 10 diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Paulo no Novo Testamento diz assim, é o primeiro mandamento que traz uma promessa, prolongar os dias na terra. Então quando o filho não obedece à voz do pai e da mãe, está questionando uma autoridade que foi Deus quem colocou na terra. Nossos pais são autoridades colocadas por Deus. Então nós devemos obedecer. Novamente, o que é contumaz? Teimoso. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito importante. Eu trouxe esse dicionário para mostrar para vocês. Quando eu dava aula de escola bíblica nas igrejas, eu dava aula em uma igreja em cada dia de semana, de segunda a sábado. E no domingo era no meu ministério, então eram 7 igrejas. Eu levava os dicionários, apostilas para ensinar as pessoas e dei aulas em diferentes tipos de ministério com nomes diferentes. Para quê? Para trazer o conhecimento para as pessoas. Porque através do conhecimento, gente, você pegar um livro tão difícil e você conseguir ler esse livro, e você ter o conhecimento de Deus, de graça, isso é bom demais. Eu tinha Isso há é muito importante tempo, para nós. muitos anos na Maranata, como eu estava, mas eu nunca tive como eu estou tendo aqui. Em pouco tempo, né? Pouco tempo. E a senhora paga alguma coisa? Paga alguma coisa? Não. É de graça, né? Então isso aqui é bom. Porque Deus Eu ele faz aqui as coisas porque boas pra gente. aqui muita coisa eu nem entendi, muita coisa aí que eu nunca li lá, não lia, mas nunca estudei Apocalipse. Eles não vão estudar só, eu vou estudar sozinho. Apocalipse eu ia entender o significado. Não ia. Olha o que o apóstolo Paulo disse na sua carta. Como Eu virão sou muito sinal a quem velho, eu prega? tô aprendendo essas coisas tudo. Como virão sinal a quem prega? O eunuco está descendo da cidade. Levanta, fica de pé. Ela vai embora. Ela vai conversando e vai embora. Chama lá o pessoal. Cadê o pessoal? Olha o neto. Então, o que acontece? Desceu um homem na carruagem e ele faz a pergunta assim. Ei, Felipe pergunta, você está entendendo o que você lê? Sabe o que ele diz? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Pois é. E sabe o que ele estava lendo? O Antigo Testamento, tá entendendo? Nunca entendia nada. Então, o que acontece? Fala Eu lia assim. todo dia, mas eu ia entender. Lê a Ele Bíblia, explicava mas não tudo, tem- né? Aqui nós estamos numa aula. Aqui não é aula, né? É tipo um estudo É que- bíblico, né? É isso que Ah, tá Jesus aqui. fazia. Vocês já leram na Bíblia, depois vocês leem em casa. Eu quero fazer esse desafio. Vamos para casa e leiam João capítulo 8. Não foi ontem? João capítulo 8. E vocês olhem no versículo Olha, 2, está escrito olha, assim, ó, menino, Jesus olha, desceu do menino, monte, menino. foi para o templo para ensinar. E ele estava ensinando a lei. Depois pegar na mão. E ele estava ensinando, era a lei. Pega na mão dela. Eu pego na mão dela. Então, eu Vai faço sentar? esse Vai pedido sentar. para vocês. Fica sentado. Vão para casa, quando vocês chegarem em casa, leiam João capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vocês vão ver que Jesus foi para o templo, foi para ensinar. Dessa que vocês estudaram domingo? Não, Agora na nossa hoje? na Bíblia mesmo, na Bíblia. Não, na Bíblia. Só para vocês verem que Jesus dedicava... João, né? João 8. Jesus dedicava o tempo dele era para ensinar. Os cultos dele eram de ensinamento. Porque através do ensinamento Deus faz a obra. Então oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso Tu és e graças te damos nessa noite. Por mais uma oportunidade que tivemos de aqui estudar a Tua Palavra, de obter mais conhecimento a respeito das coisas futuras, porque a Tua Palavra não irá passar, certamente o que está escrito acontecerá. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos livrar de tamanho tipo de sofrimento que virá sobre a terra. Venha nos preservar, como o Senhor diz que preservará a Tua igreja, o Teu povo. Ajuda-nos, meu Deus, a estar inclusos entre aqueles que serão preservados e não entre aqueles que serão açoitados e castigados com tamanho castigo. Ainda, Senhor, que nós não mereçamos, mas ajuda-nos a estar de acordo com a Tua misericórdia e graça entre aqueles que receberão a Tua misericórdia. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe. Leva-nos em paz e com segurança para as nossas casas. Dá proteção, livramento, escape e refrigério. Uma excelente noite de sono. E
E nessa semana que iniciamos, neste domingo, o primeiro dia da semana, abençoa-nos no decorrer da semana. Livra-nos de todo mal, de todo impedimento, muralha e barreira. Todos os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais que têm se levantado contra nós, entidades malignas na terra, criando projetos para nos atrapalharem, para amarrar os nossos passos, para nos distanciarem, joga-os por terra e impede o agir deles contra a nossa vida e a nossa família. Salva a nossa família, a nossa parentela, Pai. Assim nós lhe pedimos e graças te damos por estar em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim finalizamos com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção, estende a mão. Vai receber a bênção do Senhor que está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está finalizando o nome de Jesus. Vocês se sentem aí, aguardem. Vou buscar lá um bolo, uma surpresa. Vocês ainda não comeram. Ele com